Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora com esse vídeo para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nessa segunda-feira, iniciando o dia, antes de começar com as notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, a sua inscrição é importante para o crescimento do canal, que também você deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo ontem foi a Goiânia estrear no Campeonato Brasileiro de 2024 contra o Atlético Goianiense e venceu por 2-1, conquistando assim 3 pontos importantes, num jogo marcado pelo péssimo estado do gramado e por uma arbitragem confusa para os dois lados. Contaremos agora a história de Atlético Goianiense 1, Flamengo 2, ontem à tarde no Serra Dourada, primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Atlético Goianiense e Flamengo jogaram para um público pagante de 31.617 torcedores, para um público total presente de 35.195 torcedores, que proporcionaram uma renda recorde no estado de Goiás de R$ 4.469.095. Na verdade, quem proporcionou essa renda foi o Flamengo, né, pessoal? Vamos falar a verdade. De início, a partida que chamou a atenção pelo péssimo estado do gramado que tinha o Serra Dourada, que prejudicou consideravelmente as equipes e o espetáculo como um todo. Flamengo iniciou o jogo cadenciando o ritmo, até porque tinha Ayrton Lucas improvisado na lateral direita, substituindo Varela, que foi vetado para o jogo, acometido de uma virose antes da partida. O jogo se desenhava morno, né? Com uma preguiça por parte do Flamengo em não ser incisivo na busca do gol. Jogo que só esquentou um pouco com o árbitro André Bento, de Minas Gerais, que expulsou com 5 minutos de partida o técnico do Atlético Goianiense, Jair Ventura. Assim como também expulsou o zagueiro também do Atlético no finalzinho do primeiro tempo, quando fez uma falta em Pedro. Dessa expulsão e dessa marcação dessa falta, saiu o primeiro gol do Flamengo, marcado através de uma cobrança de falta magistral que nos fez lembrar muito Arthur Antunes Coimbra Zico, feita por Dela Cruz, né? Dela Cruz parece que estava esperando fazer o primeiro gol dele, mas que queria que fizesse um golaço. E foi um golaço realmente. Foi o primeiro gol de Nico Dela Cruz como manto sagrado rubro-negro. Assim terminou o primeiro tempo. Flamengo 1, Atlético Goianiense 0, o Flamengo com um jogador a mais. Na volta do segundo tempo, o Flamengo cadenciava ainda mais o jogo por conta do placar que parecendo que, a seu ver, já estava ganho, pois tinha vantagem no placar e tinha também vantagem no número de jogadores em campo. E mesmo assim, tomou o empate aos 17 minutos do segundo tempo, com Luiz Fernando de cabeça, um verdadeiro absurdo tomar um gol com um jogador a mais. Pasmem, meus amigos, mas numa falta infantil e bizarra, o zagueiro Léo Pereira cometeu um pênalti quando a bola estava em jogo e nas mãos do goleiro Augustin Rossi. Pênalti marcado, pênalti bem marcado e que acabou sendo perdido pelo Atlético Goianiense na pessoa do jogador Shailon. Perdeu e aí a partida continuou 1-1. O jogo já se encaminhava para um melancólico empate entre as duas equipes, quando num cruzamento para a área, o lateral Maguinho do Atlético Goianiense, ao subir no lance com Bruno Henrique, usou o cotovelo na boca de BH. Pênalti marcado depois do chamamento do VAR e da confirmação do ato. E aí, Pedro, que não tem nada de besta, foi lá e marcou seu 13º gol em 13 jogos, determinando assim números finais da partida com a vitória do Flamengo e a primeira conquista dos 3 pontos na primeira rodada do Brasileiro. O Flamengo jogou bem? Longe disso. O melhor da tarde e noite de ontem no Serra Dourada foram os 3 pontos conquistados e a vitória na estreia, que passará da tranquilidade
para enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Num campeonato de pontos corridos que preza pela regularidade, é mais importante ganhar do que jogar bem. Se puder ser os dois, melhor ainda, seria perfeito. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode se dar o luxo de jogar mal nesse momento e ganhar. Isso é que é importante. A performance ela vai vir ao longo da temporada. Você não dá para exigir performance de time nenhum no futebol brasileiro no mês de abril. Quem foi o time que jogou o melhor futebol da rodada? Atlético empatou com o Corinthians, Internacional duras penas para ganhar do Bahia. O Fluminense empatou com o Bragantino. O Palmeiras levou um sufoco do Vitória da Bahia, ganhando por 1-0 num gol achado no primeiro tempo. E o único que sobressaiu assim foi o Atlético Paranaense, que goleou o Cuiabá por 4-0, jogando na Arena da Baixada, que a gente sabe que é complicado jogar lá. Bom, sobre a situação de Matias Vinha, que saiu por conta de uma pancada na cabeça juntamente com o zagueiro do Atlético Goianiense, não foi detectada nenhuma lesão cerebral no atleta. O atleta voltou normalmente com a delegação rubro-negra ao Rio de Janeiro, já estando aqui no Rio de Janeiro, né? Então, nada de mais sério com o Matias Vinha, só o trauma mesmo da pancada. Muita polêmica no jogo de ontem entre Atlético e Flamengo sobre os lances marcados pela arbitragem. Nota oficial do Atlético Goianiense, chilique de jornalista, mas quando quem entende fala do assunto, e aí eu vou citar o ex-árbitro Paulo César Oliveira, ex-árbitro de futebol, que estava no programa Troca de Passe do Sport TV e afirmou categoricamente que o árbitro acertou em tudo que ele marcou. Repito, acertou em quase tudo, porque o Paulo César Oliveira disse que ele errou quando não expulsou o atleta que chutou o rosto do Ayrton Lucas. Nesse ponto, ele questionou a arbitragem e não vi ninguém reclamando desse lance, né? Não vi. Os chiliquentos, ninguém reclamaram, né? Só reclamam quando é a favor do Flamengo. O Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro e deve se apresentar hoje ainda, logo mais à tarde, no Centenário Urubu, onde vai iniciar a preparação para a partida diante do São Paulo na próxima quarta-feira no Maracanã. Meus amigos, agora vamos trazer outras notícias que não foi o jogo. Esse foi um simples relato da partida. 6 meses após assinar um contrato de patrocínio master com a Pixbet, o Flamengo está discutindo com a empresa as bases de um acordo que prevê o pagamento de 85 milhões por ano para que a casa de apostas online estampe sua marca na camisa rubro-negra. O Flamengo negocia nesse momento com a Pixbet igualar o valor que a patrocinadora do Corinthians, concorrente da Pixbet, paga ao time paulista num contrato que importa a quantia de 120 milhões de reais por ano. A Pixbet aceita a negociação com o Flamengo, porém, ela exige que novas contrapartidas sejam feitas entre ela e o Flamengo, como uma maior exposição da sua marca, do seu nome, em outras plataformas de divulgação que o Flamengo usa. As negociações continuam e eu acredito que vão chegar num denominador comum, é só questão de acerto daqui, acerto dali, para que tudo se resolva. O Vasco da Gama está perto de anunciar a contratação do volante Hugo Moura, revelado na base do Flamengo e que estava jogando no Atlético Paranaense. O rubro-negro carioca, o nosso Mengão, ainda detém 50% dos direitos econômicos do atleta. Com isso, a negociação que está envolvendo na casa de 2 milhões de euros entre Vasco e Atlético Paranaense, cerca de 10 milhões, 11 milhões de reais, vai custar ao Clube de São Januário, o Flamengo deve receber algo em torno de 5 a 6 milhões de reais sobre os 50% ainda de Hugo Moura. Meus amigos, depois da eliminação na última sexta-feira da Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo, vôlei feminino do Mengão, terá muitas baixas em seu elenco para a próxima temporada, que será bastante renovado. Seja por não renovações contratuais, seja também até mesmo pela diminuição do investimento, do próprio investimento.
Após a partida última diante do Praia Clube, a central Jussiele, de 42 anos, anunciou a sua aposentadoria e eventual retirada do esporte voleibol, né? Além de Jussiele, o rubro-negro deve perder as seguintes jogadoras. Rony, a americana Rony, a oposta já assinou o contrato com uma equipe da Liga One americana e tem saída confirmada agora para a próxima temporada. Sabrina, a ponteira, não chegou em acordo com o Flamengo para a renovação do seu contrato. Só uma reviravolta muda essa situação, então Sabrina é outra que deve sair. Valquíria, a central Valquíria deve se transferir para o Osasco, time paulista, para a próxima temporada. Assim como haverão saídas, haverá também chegada de reforços, mas o principal reforço já está no Flamengo. Bri King, a canadense levantadora titular do Flamengo, já assinou com o rubro-negro por mais uma temporada e irá continuar no Mengão no próximo ano. Futebol feminino agora. O futebol feminino, o Flamengo volta às disputas do Campeonato Brasileiro hoje à tarde, segunda-feira, na Gávea, às 15 horas, onde enfrenta o Bragantino, tentando a sua segunda vitória depois de 4 derrotas seguidas no início da competição. Então, fica aqui a nossa torcida para que o futebol feminino do Flamengo consiga aí outra vitória para que a gente saia desse perigo de rebaixamento. Definido também, meus amigos, os confrontos das oitavas de final do NBB 2023-2024. Flamengo e Botafogo, Franca e Mogi, Minas e União Corinthians, Vasco e Pinheiros, Bauru e Pato Basquete, Unifacisa e São Paulo, Paulistano e Corinthians e Fortaleza e São José. Esses são os confrontos das oitavas de finais. Agora, ainda sobre o NBB 2023-2024, os confrontos entre Flamengo e Botafogo já tem data e horário confirmados. O jogo 1 será Botafogo e Flamengo no dia 20 de abril, no próximo sábado, às 19h30, lá no ginásio Oscar Zelaya do Botafogo. O segundo jogo vai ser no Maracanãzinho, Flamengo e Botafogo, no dia 26/4, uma sexta-feira, às 21 horas, no Maracanãzinho. Se precisar do terceiro jogo, ele também será no Maracanãzinho, no dia 28/4, um domingo, às 18 horas, também no Maracanãzinho. Lembrando, né, que nas oitavas de final os confrontos são em melhor de 3 partidas. A partir das quartas, semifinal e final, os confrontos são em melhor de 5 partidas, é um detalhe importante. Agora o futebol novamente. O Flamengo Sub-20 venceu a equipe do Fluminense na tarde de ontem por 1-0 em partida válida pela Copa Rio, pela semifinal da Copa Rio Sub-20. A partida de ida disputada na Gávea foi empatada em 1-1 e o mais querido teve que triunfar em Xerém, na casa dos nossos rivais. Vitor Silva marcou o gol da classificação aos 38 minutos do segundo tempo. A final agora será disputada entre Flamengo e Vasco, que venceu o Botafogo na outra semifinal por 2-1. O primeiro jogo será no próximo sábado, dia 20, com o mando de campo do Vasco da Gama. Bom, agora vamos falar do nosso basquete, né? O nosso basquete do Mengão, que ontem disputou a final da Champions League das Américas, versão 23-24. O basquete do Flamengo, o orgulho da nação, não deu nem para fazer com que a torcida torcesse um pouquinho, meus amigos. Tivemos os 2 primeiros quartos da partida irreconhecíveis por parte do Flamengo e de total acerto pelo nosso adversário Ginza da Argentina, que praticamente não errou nada. Melhoramos a nossa performance a partir do terceiro quarto, mas aí já era tarde demais para buscarmos uma reação. Portanto, vitória merecida do time argentino. Ao Flamengo cabe só levantar a cabeça e colocar o foco todinho nos confrontos que virão do NBB, inicialmente contra o Botafogo. O Flamengo perdeu a partida de ontem para o Ginza da Argentina, que valia título da Champions League das Américas, por 92-80. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!